Amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos para Apocalipse capítulo 2. Nós vamos continuar aonde nós paramos ontem, na carta à igreja em Éfeso. Ontem nós fizemos uma introdução aonde João estava, como o Senhor Jesus apareceu a ele em uma das cavernas ali da ilha de Patmos. Mostramos alguns detalhes importantes, destacando o verbo theomai, no grego, que é o verbo de observar as minúcias. E como nós só temos hoje e amanhã de manhã, então nós vamos correr, laconizar, encurtar, resumir pelo menos 3 cartas hoje aqui, para nós termos uma ideia, buscando sempre os pontos negativos e os pontos positivos, tá bom? Apocalipse capítulo 2 e o versículo 2, vamos, o que diz aí? 1, 2, 3, só um momentinho. Não quero aluno morto me ouvindo, não. 1, 2, 3. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Para você assentar-se, leia o versículo 4, por favor. 4 agora. 1, 2, 3. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Para sentar, né? Para sentar legal. Versículo 6. 1, 2, 3. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muito obrigado, meus irmãos. Assentai-vos. As crianças de 3 a 10 anos é para descer para um culto específico. Não é um culto diferente, é uma linguagem de criança, não é? Para as crianças entenderem a palavra. Meus irmãos, nós vamos traduzir esses versículos sempre pegando um ponto negativo e um ponto positivo. O versículo 2 diz: conheço as tuas obras. O verbo conhecer no grego aqui é oida. Diga comigo, o verbo conhecer no grego é oida. Diga, oida. Agora é comigo. E o verbo oida no grego fala de um conhecimento relacional. Não é que o Senhor Jesus conhece a sua igreja porque alguém falou. Ele conhece a sua igreja porque ele se relaciona com a sua igreja. Então, quando aparece o verbo oida, que é o verbo reconhecer, fala de um conhecimento não por informação, mas um conhecimento diário. Deus conhece. Aí nós perguntaríamos, o que Deus conhece? Ele conhece as obras, que é a palavra ergo no grego. E a palavra ergo no grego fala de obras cansativas, obras que vêm da palavra ergon no substantivo kopos, que fala de trabalhar debaixo do sol. É um trabalho que vai exigir muito esforço. Conheço as tuas obras, o teu esforço, conheço a tua perseverança. A palavra perseverança no grego é hupomeno, com H, e hupomeno significa não desistir, não abandonar o posto de serviço. Então, quando o texto no grego diz oida, ergon, kopos, hupomeno,
significa que essa igreja, mesmo sofrendo, ela permanece fiel. Ela permanece diante de Deus. A palavra permanecer hupomeno traz a ideia de não deixar o posto, não deixar o trabalho, mesmo com todas as dificuldades existentes, tem que permanecer firme. E se você bater foto eu de boca aberta, eu vou te processar. Eu já estou logo falando para você, eu já estou processando um monte de fotógrafo aí, porque eu não tenho esses últimos dentes aqui. Então, se tu vai aparecer, e aí vai dar problema. Então, hupomeno, hupomeno significa... Perdão, pastor, desculpa aí. Não, eu estou à vontade, o senhor disse que eu estou na minha igreja, eu estou em casa, então vou ficar à vontade. Só não posso mexer em nada, né, pastor? Então, hupomeno significa não desistir, não abandonar. Conheço o teu esforço, a tua perseverança. Agora, pastor, coloca o versículo 2 aí. Aqui eu quero traduzir com calma, ó. Pusestes em prova, diga prova. Diga comigo, a palavra prova, no grego é peiradizo. Agora deixa comigo. Peiradizo significa provar até a verdadeira essência aparecer. Eu preciso dizer algo e você pode dar um glória a Deus, porque não é proibido. Quando Deus prova o crente, não é para matá-lo, é porque existe uma essência que só aparece na prova. Nós temos uma ideia de sair condenando todo mundo quando está na prova, não é, irmão? Vê o irmão na prova, a gente já diz, está em pecado, matou, roubou, faz o seu julgamento, tira Deus do trono e começa a julgar. Mas peirado significa uma essência que só aparece. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho muito medo de fazer essa oração. Claro que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo mora em nós, viu, irmão? Uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus, eu já passo a ser a casa do Espírito Santo. Paulo diz, vós sois o templo. A palavra templo no grego é naos, e naos fala de um templo que antes de ser habitado, ele é lavado, ele é purificado. Uau! Então quando nós aceitamos a Jesus, o sangue dele veio e deu uma lavada em nós. Vou falar só para esse lado aqui, não vou mais falar para esse lado. Deu uma lavada em nós e o Espírito Santo veio morar. É por isso que Paulo diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. A palavra tesouro no grego é tesauros. E tesauros fala de um valor incalculável. Ninguém consegue avaliar. E a palavra barro no grego é ostrakinos, da onde vem a palavra ostrakos, que era um nível de escrita lá na Mesopotâmia, no tempo de Abraão, onde as pessoas escreviam no barro molhado, chamado cuneiforme, que era uma das primeiras elementos de escrita na época. Então, esse ostraquino fala de um barro, eu estou sentindo uma graça. Esse ostraquino fala de um barro que ninguém quer, ninguém gosta. Chama-se o melhor oleiro do mundo, e o oleiro diz, daí não sai. Mas chega Jesus. Não, eu quero que você dê um glória a Deus para chegar lá no Japão. Chega Jesus e diz, ninguém quer esse barro, eu quero. Vou fazer um vaso e pôr o meu Espírito na vida dele. Levante a mão só quem tem o Espírito Santo. Mas temos que ter cuidado com essa oração. Quero ser cheio. Quero ser cheio. Cuidado, irmão. Porque uma vez que o Espírito Santo enche, quem manda é Ele. Viu aí como desanimou? Ninguém quer mais. A palavra cheio, e a Bíblia diz 4:1 de Lucas, e Jesus cheio do Espírito Santo foi levado, diga levado. A palavra levado no grego é ágo, que vem de um dono de um animal, quero ver agora, que pega uma corda, tu tá aí, né, Natanael?
O dono o Daniel, vocês sabiam que ele caiu uma vez ali na frente da igreja? Eu soube ontem, ele caiu. Também esse Natanael deve andar muito agitado, é por isso. Água fala de isso é só para chamar a atenção de vocês para mim, viu? Água fala de uma corda que se coloca na cabeça do animal e sai puxando o animal. Não é o animal que manda mais, é o dono do animal. Viu como diminuiu a glória? Ninguém quer mais dar glória. Eu quero ser cheio, então a corda está descendo. Meu Deus, ninguém mais vai dar glória aqui. Não se preocupe, que o Espírito só leva para coisa boa. Um deserto de vez em quando, dá para dar glória. Uma cova, uma fornalha. Mas tu não vai sozinho, o Espírito Santo vai com você. Aleluia! Então, peirádio significa provar. Aí Jesus foi provado, né? Quando ele desce, a Bíblia diz, Lucas, que diga assim, Jesus subiu, me ajudem, Jesus subiu, cheio do Espírito Santo. Mas quando ele desceu cheio do Espírito Santo. Então ele não perdeu nada na prova. Levanta a mão que eu vou profetizar a Bíblia. Essa prova não vai roubar nada de você. Do jeito que você entrou nela, você vai sair para a glória de Deus. Quem crê, faça barulho de glória. Opa! Coloca Atos 12, verso 16. Verso 6. 6, por favor. 6. Só para vocês terem uma ideia, Pedro está preso, está dormindo. O Herodes já tinha. Tem que falar aqui, né? A próxima vez, pastor, compra aquele assim do William Bonner, para eu ficar andando na igreja legal. Tem? Ele falou amém. Olha aí, pastor, Deus está falando. Cadê? Eu amei o Senhor, amei mesmo o Senhor, viu? Pedro está preso, o Herodes já tinha matado Tiago, e no outro dia ele ia matar Pedro. Só que Pedro, ele vai dormir, mesmo sabendo que no outro dia ele vai morrer. Pergunta para o teu irmão assim, educadamente, diga assim, meu irmão, se tu fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? O que foi que ele respondeu? Nada, né? Pergunta para mim, para eu me envolver. Pergunta. Vai, pergunta. Eu ia pedir perdão para muita gente. Aí alguém espiritual diz, não, Pedro está do... Olha, se a minha careca aparecer... Alguém diz assim, não, Pedro está dormindo porque ele tem promessa. Essa forçação de texto que me deixa triste na Bíblia. Tem que parar de achar. Eu acho, não tem nada perdido na Bíblia, irmão. E sai do rodapé, pelo amor de Deus. Rodapé não é Bíblia. Rodapé não é inspirado. Deixa de ser preguiçoso. Vai ler Bíblia toda, vai ler livro bom. Para de pegar mensagem cortada na internet e pregar. Tenha a sua biblioteca. Pedro, sabe por que Pedro está dormindo? Não é porque ele tinha promessa, não. É que deu sono. E eu vou traduzir o sono do Pedro aqui, Esse dormir aqui, pastor, é o mesmo verbo que aparece quando Jesus está no mar e a tempestade chegou e ele está dormindo. É o mesmo verbo. É o mesmo verbo. A tempestade não acordou Jesus, mas os discípulos desesperados, sim. Dormiu em plena tempestade. Sabe por quê? Porque antes de pisar no barco, ele tinha dito, passemos para o outro lado. Não, vou falar só para que você entenda. Ele fez a promessa e ele foi o único que creu naquilo que ele falou. Os discípulos disseram, vamos morrer, mas não tem essa ideia que eles iriam morrer.
A ideia é que eles iriam passar. E eu vou traduzir um negócio aqui, que se tu não der glória a Deus, não me deixa nervoso, hein? Quando Jesus acorda, ele repreende o vento. Mas quem disse para ele que o problema era o vento se ele estava dormindo? Significa dizer que mesmo em silêncio ele está ouvindo. Por isso que a igreja tem que orar. Ô glória! A gente já quer que ele responda. Não, ele está ouvindo, está em silêncio. E vou traduzir um texto aqui, um verbo que para mim é um dos melhores verbos, que quando eu estudei grego me chamou a atenção, que aparece em muitos exemplos da Bíblia, que é o verbo epitimao. Quando Jesus acorda, ele repreende o vento. Em português, a palavra repreender significa que Jesus disse assim, vento, te acalma, não é? Mas no grego, a palavra repreender, epitimao, significa repreender e mostrar o histórico de derrota de quem está fazendo tudo aquilo. Quem está proporcionando a tempestade é o diabo. Então Jesus não só está repreendendo a tempestade, mas dizendo para o diabo, tu vai perder mais uma vez. Eita! Vou virar pregador agora, né? Mostra o histórico. É como se Jesus estivesse dizendo, quando tu quis o trono do papai, tu perdeu lá no céu. Quando tu entrou em Herodes, tu perdeu. Tu perdeu em Naim, Jericó, Nazaré, Betsaida, Galileia Alta, Galileia Baixa. Tu perdeu antes de eu entrar no barco. Eu vou te vencer aqui no barco. E já já vou te vencer lá em Gadara também. Eita, oh glória! Olha só, então ele está dormindo. O texto vai dizer que ele está dormindo sobre 4 quaternas. Quaternas, 4, 8, 12, 16, com mais 2, 18. Basicamente, 18 soldados para prender, para segurar Pedro, porque em Atos 5 ele tinha fugido. Então agora o Herodes aumenta a proteção para ele não fugir. Só que Herodes esqueceu que o livramento de Pedro não vinha de baixo. Vou falar só para este lado aqui, não quero mais conversar com vocês, só com este lado. O livramento não veio de baixo, viria de cima. Eu tô com muita graça, pastor. Pode te cercar de todo lado, mas o céu vai entrar em ação e vai trazer livramento. Mas o que tem a ver com a aula de hoje? Guardar. Coloca o 7, por favor. Aí, eis que sobreveio um anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz. Diga comigo, luz. Luz. Repita comigo a palavra. Luz. Luz. No grego. É lampo. E lampo significa pastor, um flash de luz. A luz não iluminou o cárcere todo. A luz veio e iluminou apenas a cela de Pedro. Porque Jesus só queria libertar Pedro. Porque Jesus não é malandro. Os outros, a justiça, eles tinham que pagar. Então a luz veio. O anjo tem detalhes. Se você acha que Deus não te conhece, você está enganado. O anjo disse, levanta. Caíram as cadeiras, eu dava glória. Oi, o Abelhão, para, olha para mim. Disse-lhe o anjo: cinge, coloca as tuas sandálias, coloca o cinto, as sandálias e lança a capa. Quem disse para o anjo que Pedro entrou com essas 3 coisas? Não ficou nada na prisão que pertencia a Pedro. Aqui, cingir,
No hebraico é honra. Agora vale a pena você dar glória a Deus. Pedro entrou com honra na prisão, mas vai sair com a mesma honra que ele saiu. Eu quero profetizar sobre essa igreja Bíblia. A prova não vai tirar nada de você. Você vai entrar cheio e vai sair cheio. Vai entrar cheio e vai sair cheio. Vai entrar honrado e vai sair honrado. Volta lá, Abimeleque 2:2 do Apocalipse. Vou chegar onde eu quero. Mais um processozinho. Já tem 7. Mas eu acho que eu quero mais uns 15. Aí eu paro. Aqui, pusestes à prova, pastor, os que se diziam apóstolos e não são. Eu quero que você redobre a sua atenção agora. E essa palavra, pusestes à prova, ela indica que lá na igreja de Éfeso, escute-me, existia o que nós chamamos de um conselho, de um tribunal, porque a ideia de ser apóstolo nessa época era uma ideia grandiosa. O Senhor Jesus chama 12, e com isso permeou a ideia do apostolado. Claro que os 12 são os originais, e a palavra apóstolo, apostole, vem daquele que recebe uma missão. Então todo mundo queria ser apóstolo. Na igreja em Tiatira tinha uma mulher chamada Jezabel, que ela se consagrou profetisa. Então as pessoas queriam cargos. Meu Deus. As pessoas queriam credenciais. Então, depois da leva de Cristo, todo mundo queria ser apóstolo, como Pedro, Tiago e os demais. Então, essa quantidade de pessoas começaram a invadir a Ásia Menor, ditamente na cidade de Éfeso, na igreja, porque uma vez pregando na igreja de Éfeso, as demais igrejas iriam receber, porque a igreja de Éfeso era como se fosse a cabeça das demais igrejas. E a igreja, os pastores começaram a perceber a invasão de pessoas que se diziam e não eram. Então a igreja vai criar um concílio. A igreja vai chamar alguns homens ungidos para avaliar aqueles que se diziam apóstolos. E depois de uma triagem, depois de inúmeras perguntas, o concílio percebeu que eles estavam mentindo. É por isso que o texto diz: pusestes à prova aqueles que se diziam, mas eram mentirosos. Não se pode liberar o púlpito para qualquer um hoje, irmão. Por favor. Talvez você ache às vezes que os nossos líderes são um pouco bem radicais nessa área, mas é só quem conhece púlpito. Porque uma palavra aqui eu posso destruir muitas coisas que você está construindo há anos. E às vezes nós estamos chorando de barriga vazia, cheia. Porque quem está falando é o homem que tem 55, dos quais 33 eu faço isso. Eu lambi esse Brasil. Eu fui em 36 países, só não vou mais porque não posso mais viajar. Mas eu sei o que é. Homens maus, sem Bíblia, pregando. E às vezes a gente vai aceitar. Mas não podemos, tem que fazer triagem mesmo. Alguém que venha dizer que recebeu uma revelação nova, não é verdade. Nós já temos a Bíblia como a maior revelação da história. E temos que acabar com essas ideias que muitas igrejas têm,
E elas não podem chegar até nós de igrejas que não gostam mais de Bíblia. Que o pregador tem que revelar, profetizar. E se fosse pelo menos de Deus, mas não é. Porque Deus não deixaria a sua palavra de lado, irmão. Deus não vai deixar a sua palavra de lado para entregar uma profecia. Coloque isso na sua cabeça. Aleluia. Eu fui pregar numa igreja que o pastor virou para mim e disse: olha, você é um mestre, mas você não sabe fazer outra coisa a não ser pregar a Bíblia? Falei: não. Olha, o presidente da igreja, ele disse: o que o senhor quer? Tem que ter um neném. Eu digo: não tem, nem filho eu tenho, pastor, nem filho eu tenho. Quer dizer, ele disse: se não tem horário não vai dar ninguém. Realmente, deu muita gente. Mas no horário do que tinha lá um que revelava a placa de carro, eu não sei quem inventou isso, pastor. CPF, só para ver se meu nome está sujo. Graças a Deus não está, viu, irmão? Não gosto. Então, isso é ser de Deus? Eu falar que tem um anjo aqui, que novidade se os anjos estão conosco? A gente prega 1 hora de Bíblia em certas igrejas, ninguém dá um glória. Mas se a gente ficar... isso é dor de barriga. Vai ler a Bíblia, vai estudar. A profecia já está aqui. A revelação da revelação. Não deixe qualquer um subir no púlpito mesmo. Você que é dirigente, não deixa subir qualquer um no púlpito. Prova, vê se é de Deus. Aleluia. Tem os homens de Deus pregando, sim. Tem muita gente de Deus pregando, que tem compromisso com a Bíblia. Mas tem muito malandro por aí. Me ouviu falar em dinheiro aqui, Jonatas, para eu vir aqui? Eu falo, há 33 anos nunca cobrei. Que eu sou engenheiro civil e pedagogo, eu posso trabalhar. Agora eu estou velho, culpa de vocês, me sugaram, mas agora eu estou velho. Mas o pregar não é profissão, é chamada. Aleluia. Não, eu vou profetizar algo, pastor, e você concorde em nome de Jesus. Deus vai continuar guardando esta igreja dos falsos apóstolos, dos falsos pregadores, daqueles que são enviados para causar tumulto em nome de Jesus. Quem concorda, faça barulho de glória a Deus. Camarada nem vai na escola bíblica dele, nem dá dízimo. Não estou falando, eu vou dar um exemplo, eu prego na minha ceia, a minha reunião geral, onde eu congrego, eu prego. Ligue para o pastor Paulo, eu prego nas programações da minha igreja. Que eu não posso ficar andando sem compromisso. Sabe por quê? Porque eu viro profissional. E os pastores de Éfeso disseram: vem cá, meu filho, tu é apóstolo, é? Como é o nome do pastor que tu congrega? Qual é o tema da revista da escola dominical? Você é dizimista, aí que pegou. Disseram: não serve, vocês são mentirosos. Oh glória, Deus vai guardar a sua igreja. Quem concorda comigo aqui? Eu estou sentindo uma graça. Deus vai guardar a sua igreja. Eu amasse. Coloca 2 Timóteo 2:2. Esse é o porco que o seu Daniel vai levar? É só um desenho? Não é o porco mesmo? Oh, vocês estão demais. Já? 1, 2, 3 e o... Não. Quem está com problema de derrame pleural aqui sou eu. Quem está com pouco ar aqui sou eu. Não vem com esse negócio não. 1, 2, 3, o...
Uau! Eita! Vamos traduzir, tá? Paulo escrevendo, ele diz: o que de mim em muitas testemunhas ouvistes. Confia, numa outra tradução diz transmite. Repita comigo: a palavra transmitir no grego é paratitime. Quem tem mão esquerda, levanta. É aula, é aula, é aula, é aula. Mão direita, junta as duas. Diga paratitime. Diga paratitime. Agora divida para e titime. Para ao lado. Titime, colocar. Vou traduzir melhor. Imagine esse copo. Esse copo está vazio. Para eu enchê-lo, ele precisa estar parado. Então, para, titime significa colocar, encher. O grego diz: Timóteo, eu enchi você. Você está cheio. Meu Deus. E agora, cheio, vai encher outros. Porque tem gente vazio querendo nos ensinar. Só que Paulo vai mudar uma regra. Paulo diz: vá atrás dos fiéis, que sejam A palavra idôneos no grego é ricano, que significa suficiente. Em suma, Paulo está dizendo: o fiel é suficiente. Amém? Então, escute-me. Paulo não diz procure os que pregam bem, os capazes, porque Paulo está triste, porque na primeira carta a Timóteo, ele consagrou o Himeneu, e o Himeneu era capaz, mas não era fiel. Aí ele pegou um tal de Alexandre, ele era capaz, mas não era fiel. Aí Paulo, que é a segunda carta, ele está preso, vai ser decapitado no ano 67, ele diz: Timóteo, para que tu não tenhas o mesmo trabalho que eu tive, procure agora os fiéis. Porque é mais fácil pegar um fiel e transformá-lo em capaz do que pegar um capaz e transformá-lo em fiel. Nada de glória, né, paranaense? Quando aperta, vocês não dão glória, não é? Eu digo para o Senhor, em nome da Bíblia Sagrada, continue procurando os fiéis. Ah, mas hoje ele é fraco hoje. Mas a fidelidade dele, o compromisso dele o tornará capaz. Quem entende isso, dá para dar um glória. Oh, vamos adorar a Deus. Quem trouxe aí uma adoração? Por alguns segundos, adore a Deus. Eu preciso adorá-lo. Ah, os fiéis vão se manifestar. Fiel não dá trabalho, irmão. Todas as divisões são pelos capazes. Eu nunca vi um fiel dividir, irmão. Eu nunca vi um fiel dar trabalho, mas o capaz, ele é terrível. Claro que eu não estou dizendo na sua maioria, alguns capazes, eles se acham. Só porque eles têm um Fusca na garagem, eles estão se achando. Não, Paulo diz, pegue os fiéis. Aleluia. Porque o fiel, ele pode ter dificuldade hoje, mas a fidelidade dele vai. Estou sentindo uma graça.
nem uma aguda. Vamos lá, Abinadab para o Natanael. Coloca aí 2:2 do Apocalipse. Cadê a esposa do Abinadab? Ela veio hoje? Ela veio? Até 7h30. Tá o quê? Trabalhando até 7h30. Mas já são 15 para as 8. Paz do céu. Tem um negócio errado com isso aí. Não dá essa mancada perto de mim, não dá horário. Ó, o 3. Vocês entenderam por que a prova? Porque existia um. Continue fazendo isso, pastor. Chame os seus obreiros. Vamos fazer uma festa aí. O primeiro nome tem que ser o meu. O segundo, o meu. O terceiro, o meu. Até o quinto, meu. Depois, sabe o que o Oséias disse? Que ele tinha reinado aqui. Acabou o reinado dele. Cheguei e acabou. Oséias. Homem de Deus, não é? Fala a verdade. Fala a verdade. Prega muito, Oséias, não prega? É o único amigo que eu tenho lá em Campinas, porque é difícil. Ó. O 3. O 4. Senão, tenho, porém, contra ti. Ó. Essa igreja montou um concílio, os falsos apóstolos foram descobertos, a liderança da igreja não dava o púlpito para qualquer um pregar, dava para os que estão todos os dias trabalhando do lado do pastor. Pode ser uma mensagem simples, mas é a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus não aumenta o som, deixa do jeito que eu vou regular aqui, tá? Mas o texto diz que eu tenho algo contra você. É interessante que essa palavra contra, ela é uma palavra muito difícil, porque eu não gostaria nunca que Jesus estivesse contra mim. Porque a palavra contra significa, vem da palavra kata, que descreve um golpe baixo. Diga comigo a palavra. Contra descreve um golpe baixo, que vem da palavra kata. Então, no original, Jesus disse assim: vocês lutaram, guardaram a igreja, mas ao mesmo tempo, vocês bateram em mim. Vocês me nocautearam, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Veja como a igreja não é fácil. Uma igreja que cuida porque os heréticos não entrem, e é a mesma igreja que vai abandonando o primeiro. Então Jesus está dizendo: eu estou vindo contra vocês. Agora escute uma coisa, irmãos. A palavra abandonar no grego, por isso que é bom nós trabalharmos. Essa palavra deixar ou abandonar no grego, repita, a palavra abandonar no grego é afieme. Diga afieme. E afieme significa abandonar aos poucos. Só comigo. Quando o texto diz vocês abandonaram, não é que eles decidiram abandonar da noite para o dia, mas eles vêm ao longo do tempo deixando. A fieme, que vem abandonar no grego, significa abandonar paulatinamente. Não ora hoje, não ora amanhã, é uma boa noite hoje, não lê mais, não vem à igreja, não vem na semana, não vem no domingo, não vem no mês. Então vai aos poucos, daqui a pouco está longe. A palavra primeiro aqui, que é protos no grego, significa aquele primeiro impacto que nós recebemos quando ouvimos a palavra de salvação.
Quando o pregador pregava e a palavra veio ao nosso coração, um impacto. A linguagem mais nobre do grego é um casal que está apaixonado, que está ávido para o casamento. Então, primeiro aqui, amor aqui, é aquele amor sem mistura. Sabe, é aquele amor que quando nós aceitamos a fé, nós não deixávamos que ninguém fizesse nossa cabeça. Nós não participávamos de grupinhos. Nós não participávamos de fofoca. Nós éramos contra isso. Mas a gente foi se enturmando com meia dúzia de pessoas ruins na igreja. E tem. Não quero ofender nada aqui, mas quero ser fiel ao texto. Alguém que tudo para ele não gosta. Eu não gostei do culto. E por acaso nós viemos te adorar aqui para você gostar ou não, irmão? O culto é para ti, por acaso? Alguém citou teu nome aqui como Salvador? Isso vai nos contaminando. Aquelas rodinhas depois do culto na janta. Falando mal. E depois abraçando o irmão no outro dia como se nada tivesse acontecido. O Senhor Jesus precisa nos curar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Cuidado, irmão, está abandonando aos poucos. Não tive tempo. Mas eu só queria informar você que quem precisa de Jesus é você. Não é Jesus que precisa mas é você que precisa dele. Aleluia. Estou sentindo uma garra. Eu vou falar. A igreja vai deixando, a igreja é tão cuidadosa na doutrina, mas agora vai abandonando, não quer mais, não tem mais aquele impacto. O hino da harpa não toca mais no coração, a leitura não toca mais, a adoração não toca. Ele vem para a igreja e quer ir embora já. Ele já está no 15º amor, mas ainda dá tempo, irmãos, de nós não maltratarmos esse amor que recebemos no dia que aceitamos a Jesus. Lembramos como éramos. Lembra como era a nossa adoração. Lembra como era a nossa pregação, irmãos. Mas se hoje um irmão falar um glória a Deus alto, tem um frio do lado dele para reprová-lo. Se tu gosta do silêncio, o cemitério está aí, à sua disposição. Morto não adora. Senhor, vai queimar os nossos corações, para voltarmos a algumas práticas da fidelidade, irmão. Para de reclamar. Vou falar, pastor. Se o senhor quiser me mandar embora hoje, o senhor que manda. Mas para de reclamar. Tudo tu reclama, rapaz. Tu vem para a igreja só para reclamar. Se eu fosse o pastor, se eu fosse o fulano. Tu não és. Fica na tua, dando glória a Deus, esperando o momento de Deus na tua vida, rapaz. Para de dar problema. É uma reclamação, pastor. E vou dizer, mas o que mais me deixa triste é quando eu vejo obreiro reclamar. Dá vontade de desconsagrar, irmão. Obreiro é para apanhar mesmo. Mas tem uns obreiros que tudo ele está mole. Que é, irmão? Estou magoado. Como é que tu acha tempo para ficar magoado?
Momento de respirar. Como é que você acha tempo? Cadê o primeiro amor? Cadê o respeito? Cadê a consideração? Cadê a honra? Feche os teus olhos e pense nisso hoje. O Senhor está dizendo, eu estou triste com você que foi abandonando. E talvez veio nessa escola por muita luta. Mas a partir desse movimento, não é porque eu estou pregando não, mas é a partir desse movimento, dessa escola de crescimento, o Senhor vai mudar a nossa mentalidade, o Senhor vai quebrar algumas barreiras. A obra de Deus, irmão, quem está no controle é o Espírito Santo. Pare de escolher quem você quer amar na igreja. Ama uns e outros não. Conversa é essa? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Aliás, eu não vivo no aeroporto, mas, né? Eu vivo nos banheiros dos aeroportos. Porque às vezes atraso o voo. E se eu ficar ali naquela região, tem muito crente. E a maioria dos crentes não querem conversar uma conversa boa. É só saber quem caiu, quem está de pé. Eu nunca vi. É uma praga. Quem é que está falando isso, irmão? É o senhor, né? O senhor é alemão? O senhor está todo empolgado, porque agora o senhor... É o quê? É verdade, é isso aí. Então, nem sei. Rubens! Eu estou na Holanda. Se eu quiser falar comigo, vá lá na Holanda. Então, eu tenho que... Aí o que eu pego? Eu tenho um travesseirinho, boto meu relógio e fico no banheiro. Porque de 10 pessoas, 9 não tem uma conversa boa. Ei, pastor, o senhor nem sabe, digo, nem quero saber. Teve um que veio falar comigo, nesse dia minha diabetes estava 300 e pouco. Era o dia que eu queria... Ah, então deixa quieto, não posso falar isso. Aí lá vem um irmão. Senhor, pastor, o senhor está bem? Eu digo, não estou. Mas como? Não estou bem, irmão. Você quer que eu minta? Tem uns irmãos que estão ficando meio leleco da cabeça. Há poder nas nossas palavras, mas se eu não estou bem... E diz que o senhor tem. Eu digo, agora não é da sua conta, irmão. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu digo, irmão, se for da vida dos outros, eu falo, não, eu só estou com uma curiosidade. É verdade que fulano separou, e o fulano é meu amigo, sabe? Eu digo assim, coloca o teu braço embaixo do meu aqui. Ele colocou, eu travei. Peguei meu celular. Que maldade, você diz, maldade? É? Esse nunca mais. Liguei para o fulano, disse, ô pastor, tem um irmão aqui, como é o seu nome? Como é o seu nome? Ele está aqui incomodado porque ele disse que o senhor separou. E fala com ele aqui porque eu não conheço sua vida. Meu irmão, pastor, eu só vi os elogios lá, só vi elogio. Eu só vi assim, Deus te abençoe. Eu só vi assim, Deus te abençoe. Quando terminou, ele disse, o senhor não deveria fazer isso. Eu digo, irmão, o senhor tem filhos, vai cuidar deles. Para de te preocupar com a vida dos outros, porque é feio para homem. Fofoqueiro, mexeriqueiro. E sai de perto de mim, em nome de Jesus. Cheguei, ele saiu. Esse nunca mais. Para que isso, gente? Que prazer. Tenho, porém, contra ti que o amor foi deixando. Mas recupere nessa escola. Faça uma aliança com Deus. Faça votos. Oh, quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Mas essa mesma igreja que Jesus tinha algo
Coloca o 5, Abinadab 5, e pede para nós lembrarmos aonde você caiu, traz a memória. Arrependimento aqui é metanoia, que significa mudança de mente. Eu já expliquei, né? Arrependimento não envolve... Oh, meu Deus. Arrependimento não envolve choro. Arrependimento não precisa ter choro. Precisa ter mudança de mente e de atitude. Por favor. Diz mais, rápido, vamos? Coloca o 6. Mas tenho, porém, algo a teu favor. Olha o texto que diz, que aborreces, na minha tradução diz que odeia as obras. Não são os nicolaítas, são as obras. Ninguém odeia, irmão, homossexual, ladrão, não. Nós não aceitamos as práticas, mas continuamos amando essas pessoas. A palavra odiar no grego aí é misio, que significa amar menos, não aceitar. E esse nicolaíta, o senhor sabe, pastor, é o Nicolau, um dos 7 diáconos que foram escolhidos para servir a igreja. E ele se desviou, e ele implantou leis terríveis, ensinos macabros. E esses ensinos perpassavam a região da Ásia Menor, mas a igreja em Éfeso fechou as portas, dizendo: nós já conhecemos o evangelho que liberta, nós já conhecemos o evangelho que faz. Não tenho muito tempo, senão eu não falo nada. Deu para entender alguma coisa? Val 2:9. Posso olhar? 2:9. Posso? Nós temos aí uma carta à igreja de Esmirna. Tem a mesma introdução, sim ou não? Ao anjo da igreja. Já explicamos ontem. Diga comigo, eu sei. Eu sei. Olha o verbo ida de novo aqui, ó. Não adianta, ele sabe tudo que acontece na igreja, viu? Eu sei. Tuas obras. E a palavra ergo, a mesma introdução. Eu conheço a tua tribulação. Diga comigo, a palavra tribulação, no grego, é tilipes. Diga, tilipes. E essa palavra tilipes, escute agora, ela não vem da Bíblia, mas ela foi incorporada na Bíblia, mas ela advém do sistema de punição que Roma tinha. Lembrando que os imperadores aqui mandavam, eram os imperadores que criavam as leis. Então, a palavra tribulação tilipes, repita comigo, fala de uma grande pedra, puxada por 6, 7 homens. Faça assim com a mão. O indivíduo ficava aqui embaixo. Olha, tu tem mão, agradece. A pedra, os soldados iam soltando assim, ó. Vai fazendo comigo aí. Psicologicamente já está afetando. O camarada não confessava, eles soltavam a pedra, e a pedra, diga comigo, e a pedra sufocava. Daí vem a tradução da palavra tribulação. Diga forte, aquilo que sufoca. É ou não é, irmão? Tribulação sufoca ou não sufoca, gente? É uma pedra enorme. Meu Deus.
A pessoa ficava até fora, não tinha espaço. E a pessoa morria sufocada. Daí vem a palavra tribulação. Então, no original, ele diz: eu conheço aquilo que sufoca vocês, aquilo que tira o ar de vocês, que tira o espaço geográfico. Mas ele não só conhece isso, ele conhece a pobreza, mas ao mesmo tempo você é. Deixa eu traduzir isso aqui para traduzir aqui. Repita comigo. No grego, existem duas palavras para a pobreza. Primeira, penás, e a segunda, pitoshel. Vocês estão cansando já da minha voz, né? Vou embora. Eu vou lá para a Holanda. Se nós temos duas palavras no grego para pobreza, é assim que eu estudo. Eu vou pegar esse texto e vou descobrir qual a palavra pobreza. Será que é penás? Não é penás. Porque penás fala de uma pobreza de um escravo, mas ele tem pão e água. A palavra que aparece aí no grego é pitoshel. E pitoshel fala de uma pobreza extrema, que nem pão e nem água tem. Então, no original diz: eu conheço a pobreza extrema que vocês estão passando. Passando. Dá não entender o verbo passar? Passando. Agora, nós precisamos descobrir o motivo dessa pobreza. As pessoas que não conhecem começam a dizer que essa igreja está em pecado, os irmãos, não é verdade. Por isso que muita gente está assassinando o texto. Por exemplo, o motivo dessa pobreza, eu fiz isso, eu fui na região da Ásia. Lá na região da Ásia, ditamente na região de Esmirna, de Sardes e de Tiatira, existia o que nós chamamos de um sindicato. Você sabe, conhece o que é sindicato? Por exemplo, lá no ABC Paulista, tem o sindicato lá. Então você paga uma taxa e automaticamente entra na fila para receber um emprego. Até então, não tem problema nenhum. Só que o sindicato de Esmirna não era um sindicato voltado para os cristãos. Porque existiam 13 leis. Quantas leis? 13. Que aqueles que fizessem parte do sindicato deveriam observá-la. Por exemplo, tinha a lei de que antes de trabalhar, tinha que parar entre os vários deuses de Esmirna e adorar. Aí já vai. Tinha uma lei das pessoas participarem de todos os ambientes possíveis e demoníacos. Tinha uma lei para aumentar o documento, adulterar a nota. Se a nota era 100, colocava-se 1000. Tinha uma lei também de puxar o tapete das pessoas para ficar no trabalho e no lugar. Então, diante só dessas pequenas, você imagina que um cristão não vai se adequar a isso. E para o cristão, na época, receber o emprego em Esmirna, ele tinha que obedecer essas leis. Até para comprar, ele deveria obedecer às leis. Então, um cristão sério, um cristão convertido, um cristão de Deus, ele diz: não, eu não posso adorar outro Deus, se não for o meu Deus. Não tem emprego, não tem salário que possa comprar a minha alma, pois a nossa alma já foi comprada.
Então esses cristãos de Esmirna, não obedecendo isso, começaram a ser perseguidos, porque eu vou explicar o da sinagoga de Satanás, começaram a não receber nada, e eles foram consumindo os que tinham, e foi acabando. Então a pobreza foi chegando, eles não tinham mais nada. Mas como Deus gosta dessa igreja, lá na ilha, disse João, eu conheço o motivo da pobreza dos crentes de Esmirna, é porque eles são fiéis. Essa é a parte interpretativa do texto, da história. Mas eu quero vir agora para a parte aplicativa. Não venda a sua alma. Não cresça dando tombo nos outros. Tu não vai ter paz. Eita. Se compra, pague. Se peça emprestado, devolva. Porque não adianta estar sapateando com uma Bíblia maior do que você. E falar mal do teu colega do trabalho para tu ficar no lugar dele. Não vale a pena, irmão. Irmão, eu vim de uma família que o meu pai, que é a descendência dos Carvalhos, eles eram todos macumbeiros. Não mexe comigo não, viu? O velho Jorge, meu avô, pai do meu pai, ele tornou-se o maior macumbeiro desse Brasil. E eu via como esse homem enriquecia de forma errada. Como o diabo dá. Mas ele não dá com justiça. Ele dá para amanhã querer receber. Pedir de volta. Eu nasci dia 28 de setembro, que é dia de Cosme e Damião. E o meu avô era muito ligado a mim. E eu ficava no colo dele lá na hora que ele estava lá fazendo. É meu avô. Não vai fazer mal para mim, né? Eu só queria as bolinhas de gude. Cara, eu roubei tanta bolinha de gude lá da Iemanjá, que Jesus amado. Ele dizia, Júnior, cadê a bolinha? E eu vi ele enriquecer, enganando. Todo Landau, lembra daqueles carros Landau? Todo ano ele trocava, que era um carro chique. E ele olhou, ele fez um cálculo. E como eu nasci no período do dia Cosme e Damião, ele disse, o Júnior vai ser o meu substituto. Agora tu imagine eu, macumbeiro, irmão. Mas aí Jesus salva minha mãe. Vai para o ciclo de oração, aí o diabo está ferrado, né, irmão? E a mulher começa a orar, começa a entender. E meu avô batia tambor e minha mãe batia joelho no chão. Minha mãe não deixava ele dar nada para mim, porque ela sabia que tudo era indigno. Era um pão não verdadeiro. Era suborno, era ameaça. Aleluia. E ele dizia, você não vai vencer, Irene, porque o fulano, o Beltrano, são mais poderosos. Minha mãe dizia, eu vou orar a um Deus que eu sirvo. Quantas ameaças o meu avô fez, dizendo que mandaria as suas entidades lá em casa. E minha mãe, meia-noite, colocava a gente para orar e pedia proteção, e a gente ia dormir e acordava, nada acontecia. E ele dizia, Irene, você venceu essa noite, mas aí ela dizia, eu vou vencer, seu Jorge, todas as noites, porque o meu Deus é maior.
Eu vou profetizar algo para as mães e para os pais aqui. Você não criou filhos para irem para o inferno. Deus vai guardar a tua casa. Você criou filhos para servirem a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz barulho de glória, paranaense. Ter a casa. E eu vi muito suborno, eu vi muita mentira. Era assim que a igreja de Esmina estava vivendo. Não vou vender minha alma, irmão. Não derrube ninguém no seu trabalho. Cresça com seu esforço. Não venda a sua alma. Devolva aquilo que não é seu. Eita, ninguém dá glória agora, não é? Porque o Deus da igreja vai continuar suprindo para aqueles que são fiéis a Ele. Não vai te faltar pão, irmão. Então o motivo da pobreza é que eles não quiseram vender a alma. E não tem nem vergonha, não para de ficar olhando para o ímpio. Esse sistema de Asaf não pode ser, o ímpio tem e não serve a Deus. Tu não sabe como é que ele tem. Tu não sabe como é que ele está rico. Tu sabe se ele pode deitar a cabeça à noite no seu travesseiro de pena de ganso? Mas você pode. Eu posso. Aleluia. Beba água, irmão. Coma pão duro, mas não venda a sua alma. Aleluia. Eu vou falar até você explodir de glória. Coma pão duro, mas não venda a sua alma. Deus vai cuidar de ti. Deus vai abrir portas. Deus é fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Quem disse que carro é prosperidade? Quem disse que casa terrena é prosperidade? Quem está inventando isso? Prosperidade é ter uma alma livre, uma mente livre, irmão. Eu estou sentindo uma graça. Só que tem um detalhe. Eita, pastor. É 15 para 9, não é 15 para 8, não. Para 9? É para 9, né, presidente? Obrigado. Vamos correr. Olha só, mas tu és rico. Diga, tu és rico. Diga comigo a palavra riqueza no grego é plosios. Vamos, irmão. E plosios significa uma riqueza que o diabo não rouba, que a traça não consome. Riqueza da misericórdia, da graça, da bondade, do amor, da misericórdia, do cuidado. Ele está contigo, suprindo. Os maiores milionários dessa cidade estão aqui esta noite. A mão, só quem quer adorar. Dê o teu melhor, glória a Deus esta noite. Tu és rico, irmão, da misericórdia, da graça, dos cuidados, do carinho. Meu Deus, que igreja boa para pregar. Aleluia, aleluia. Mas Deus vai te suprir nessa terra. Deus vai abrir aquela porta que Ele prometeu. Deus vai cumprir a promessa. Irmãos, eu tenho uma mensagem sobre Noé que me chamou a atenção quando eu fui traduzir do hebraico para o português. Quando Deus falou com Noé que ia destruir o mundo com o dilúvio. E Hebreus 11:7 diz que pela fé, Noé iria ver coisas nunca vistas,
nunca havia chovido. E Deus diz para Noé que vai chover, mas ninguém sabia que é chuva. Genro do pastor. Não é fé, irmão. Mas nunca choveu. Mas Deus disse em Gênesis 6, vou mandar chuva. Oh, até o alemão deu glória a Deus agora. Gênesis 2 diz que subiu um vapor e climatizava a terra, mas chover não chovia. Então, quando Noé diz, vai chover, o que os habitantes lá disseram? Mas ninguém sabe que é chuva, esse velho está gagá. É por isso que Pedro diz que Noé era pregador. Mas ele cria tanto em Deus que mesmo nunca ter derramado uma gota, ele diz, vai derramar, porque quem falou foi Deus, e Deus não mente. Deu para entender? Eu preciso melhorar isso. Sabe quantos anos levou essa promessa? Quase 100 anos, que foi o tempo da construção da arca. E tem gente com um mês desiste, um mês. Noé foi quase 100 anos. E passa uma semana, Deus está demorando. Deus mentiu. Como nós somos ruins. E outra coisa, Deus falou com Noé uma vez só. Porque quem crê não precisa Deus falar toda hora. Uau! Deu para entender ou está difícil, irmão? Um mês já quer sair da igreja. 100 anos, não é 100? Imagine como ele foi chamado de louco. Esse velho tá gagá. Ele diz que uma arca, um barco, ninguém viu arca, uma caixote flutuar. Ninguém sabia disso. Animais em par, e ninguém viu animal em par entrar num caixote. Mas Deus, Ele cumpre aquilo que fala. Ô glória! Ele sorrama. Eu não sei quanto tempo tu está esperando, mas pode ter certeza, o teu Deus não mente. Não, mas faz barulho para chegar lá no Japão. O teu Deus não mente. E quem não está crendo na promessa, deixa, porque Deus não falou com eles. Deus falou, foi para ti. Creia você, creia você, creia você. Ô Abinadab, olha, o Abinadab está dando glória a Deus. Coloca aí Eu queria decorar as coisas, isso é para eu aprender. Não sei decorar, irmão. Já estou terminando, hein? Hoje são frutas. Mangas. Apocalipse 3, 7. Espera aí, que eu já vou voltar para Esmina. Aí vou terminar em Tiatira. Vou malhar as Jezabel hoje até para se converter. Olha só, presta atenção. Essa parte eu já não vou traduzir amanhã, tá? Isso diz o santo, Agios, que é verdadeiro. O grego diz aquele que não mente, não engana ninguém. Não diga que Deus te enganou. O que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Como esse versículo é mal traduzido? Como é que a gente traduz? Olha, Deus... é aqui, né?
Deus tem que, a porta que ele abre, ninguém fecha. Peraí. Diga comigo, o grego diz, eu abro. Não, mas se não melhorar, de novo. O grego diz, eu abro portas para você passar e fecho portas para você não passar por elas. Então essa porta que ele fechou não é porque ele é ruim, é que ele te livrou de algo ruim. Até o meu pastor deu glória a Deus agora, rapaz. Então aquelas portas que ele abriu, pode passar. Mas aquelas que ele fechou, não force. Não force. Não bata. Não é para ti. O Senhor Jesus quer que você pare de ficar. Aquela porta era tão legal. Já começou a me dar fome, pastor. Como é que é essa porta aí? É assim que ela abre? Abre assim. O senhor pode se levantar, por gentileza? E lá na porta? Como é que abre, pastor? Oh! Que coisa inédita. Eu vou fazer aqui. É um ato profético. Vocês já perceberam que minhas profecias todas estão na Bíblia, viu, irmão? Eu só prego profecia bíblica. Fecha a porta. Como o senhor chama? É o dom. Pelo amor de Jesus. Eu não tenho sorte. Geralmente é nome que nem, não tem nem no dicionário. Eudon. Por que não tem um José? Mas como tu é chamado? Não acredito. Eu chamo de Elton. Teu pai estava bem triste nesse dia. Não tá? Nossa. Pastor, irmão Eudon, diga comigo, a palavra porta, no grego, é turra. Vamos, turra. E turra fornece espaço a tudo aquilo que estava fechado. O texto diz, eu coloco uma porta aberta. Significa que o novo acesso, a palavra está fechado, a porta está bloqueando o acesso. Mas quando o texto diz que ele abre, vá abrindo devagar, pastor Eudon, significa que a partir dessa conferência, Deus vai abrir e vai te levar ao novo acesso. Tudo aquilo que estava travado. Eita, eu quero ver agora. Não, quero ver agora o paranaense, eu quero ver. Tudo aquilo que estava bloqueado, travado, não está mais. Deus está te levando ao novo acesso. Mas quem crê, faça barulho de glória. Opa! No Esmirna, rápido. Vamos. 2-2? Eu acho que nós já passamos do 2-2, né? Se tu estiver acompanhando, eu acho que nós já passamos. 3, 4. Eu estou em Esmirna
aí. Ó, pastor, isso aqui é muito sério. Ó. É que o tempo já está indo embora, mas olha, ele conhece aquilo que se sufoca. Meu Deus. Ele conhece o motivo da tua pobreza. Embora você seja rico. Ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eles estão na sinagoga. Diga sinagoga. Sinagoga. Só me escuta. Vocês estão me escutando? Amém. Sinagoga vem do termo sinagogue. Ela foi criada no período do cativeiro babilônico para manter a liturgia dos judeus numa terra babilônica, a sinagoga. Só que a sinagoga é o lugar de ler os salmos, era o lugar de ler os profetas. Estão me ouvindo, né? Era o lugar de oração e no período de festas servia de hotéis. Percebam que estão usando um lugar sagrado agora para tramar contra crentes. Coloca o versículo 10, por gentileza. O versículo 10 diz assim: não temas as coisas que você vai padecer, porque já estavam reunidos na sinagoga, tramando. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Vocês serão tentados, uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel. Eu vou dizer algo aqui muito forte, eu quero que isso fique inoculado na tua alma. A sinagoga, que era um lugar para ser um momento de adoração e comunhão e leitura da Bíblia, passou a ser um lugar de reunião para tramar judeus tramando contra judeus cristãos. É como se eu dissesse crente tramando contra crente. E toda reunião que se faz para tramar contra crente, Satanás é o líder desta reunião. Não existe a possibilidade do Espírito Santo estar envolvido nisso. Não, mas eu estou fazendo em nome. Muita gente mata em nome. Quem é o líder dessa reunião é Satanás, é o diabo. E eles já estão estabelecendo perseguições. Eles estão estabelecendo um período de uma tribulação de 10 dias, sufocados. Você crê no mundo espiritual? Eu creio. Então, tudo aquilo que está sendo tramado agora na sinagoga de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra teu ministério, nós destruímos em nome de Jesus Cristo. Ramayanduyas. Porque, pastor, nós não sabemos, mas agora mesmo, quantas pessoas podem estar reunidas em torno do mal? Mas o Senhor Jesus sempre protege a igreja. Você crê nisso esta noite? Essa sinagoga vai fechar em nome de Jesus. Quem crê, faça barulho de glória a Deus. Tramando contra teu filho. Esses homens maus que querem fazer mal aos nossos filhos, às nossas filhas. Aleluia, esses projetos não vão prevalecer, você crê nisso? Deus vai guardar as nossas moças, os nossos rapazes. Eu estou sentindo uma graça. Agora nós estamos numa guerra espiritual aqui. Essa sinagoga vai fechar, ninguém vai te tocar. Essa reunião não vai para frente, você crê? Faz barulho de glória.
Tua família será salva. Oh, aleluia. Quem tem uma adoração aí? Quem trouxe? Quem trouxe um glória? Vai, fecha os olhos rapidinho. Adora. Deus está dando livramento para a tua casa agora mesmo. Deus está dando livramento para a tua família, para o teu ministério. Pastor, toda reunião contrária na sinagoga de Satanás contra a sua vida, nós repreendemos em nome de Jesus. Com cada pastor, seu auxiliar aqui, cada departamento desta igreja, faz barulho de glória. O mundo espiritual é real. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita! Abinadab, coloca o Salmo 91 aí. Salmo 91. O Salmo 91 é o Salmo de Moisés, escreveu quando eles estavam indo em direção à terra prometida. Tudo que ele está falando aí estava acontecendo. Ele diz: aquele que habita no esconderijo. Eu quero dizer aos irmãos que tem momentos na nossa vida que Deus nos esconde. Se tu não entender, está mal. A palavra habitar significa morar junto no hebraico. Significa aqueles que têm intimidade com Deus, Deus esconde. Não, vou embora, você não quer mais nada. Ô glória, estou sentindo uma graça. Vem cá, eu dou. Sou pedagogo, viu? Você quer mal de pedagogo. Por favor. Relaxa, pelo amor de Deus. Fica duro, homem. Presta atenção, hein? Te liga aí. Segue o raciocínio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, diga a sombra. Para eu usufruir a sombra do eu tenho que estar próximo dele, sim ou não? Porque quanto mais longe, pastor, eu estiver da sombra, a sombra ela é decrescente. Então o texto diz que aquele que está perto. Quando eu traduzo isso, eu imagino que você vai dar um glória a Deus, mas ele está perto. Então aquele que está perto, ele está à sombra do Onipotente. 2. Olha a rapidez agora. Ele diz, ele é, o Senhor é seu refúgio. Aleluia. O Senhor é a sua fortaleza. Aleluia. Dá para confiar. Quem está perto, ele livra do laço do passarinheiro. Não, ele guarda da peste perniciosa. Quem está perto, ele cobre, ele protege, está seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Que glória eu estou sentindo. Quem está perto não teme o espanto noturno, nem a seta que voa de dia. Quem está perto, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Quem está perto, 1000 cai ao lado dele e 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. A sinagoga de Satanás pode estar tramando, mas o nosso Deus não dorme. Eita! Estão tramando uma perseguição de 10 dias, mas o texto diz ser fiel até. Essa palavra ser fiel até a morte, quem conhece o contexto da carta, sabe que nessa época da carta,
Na época em que a carta foi destinada a um pastor, passou por essa igreja um pastor chamado Policarpo. Lembram? Policarpo de Esmirna, que foi secretário do apóstolo João. Quando o pastor atual leu essa carta dizendo: ser fiel até a morte. Sabe que a igreja lembrou da morte de Policarpo, um ancião de mais de 80 anos, quando Suetônio, um dos historiadores, Papias e tantos outros disseram que invadiram a casa de Policarpo, levaram ele para um local ali onde árvores existiam e disseram, tudo trama da sinagoga, e disseram: vamos matar você, nega Jesus. Ele dizia não. Colocaram umas madeiras ali e começaram a tocar fogo. E aquele fogo foi subindo. E alguém dizia: olha, há tempo de apagar o fogo. Aí Policarpo dizia: eu não tenho medo desse fogo, mas vocês precisam ter o medo do fogo do juízo que vai chegar. E o fogo foi subindo. E eles disseram: ainda dá tempo. E Policarpo dizia: eu não posso negá-lo. Ele só fez bem. E o fogo foi subindo, foi subindo, foi subindo. É por isso que o versículo diz: ser fiel até quando ele deu o último respiro. Receba a força da palavra para ir até o fim. Oh, aleluia, aleluia. Nós temos a carta a Pérgamo. 5 minutos. Nós temos a carta a Pérgamo que começa... Uau, é poderoso isto, né? Que começa do mesmo jeito das demais. Só que em Pérgamo tinha um local, coloca o versículo 13, eu termino em 5 minutos, conforme a ordem dada, tá? O versículo 13 diz: eu sei onde habitas o trono de Satanás, meu Deus. Em Esmirna tinha a sinagoga, aí tem o trono. Você sabe que trono é lugar de destaque. Meu velho pai, que nunca foi crente, mas era um goiano, ninguém sentava no lugar dele. Era sempre ali no local da mesa. Então esta é a ideia que nós temos. Satanás, na cidade de Pérgamo, tinha um local de destaque. Imagine servir a Deus num local desse. E hoje a gente não sofre nada e reclamamos de tudo. Ninguém persegue a gente. O governo gosta, o prefeito gosta, todo mundo fala bem de nós, mas vai chegar a perseguição, vai chegar, porque do jeito que está, ninguém quer ir mais para o céu. A gente prega sobre o céu e diz: vai morrer. Não, Deus me livre, ninguém quer mais, mas tem um trono. O versículo 14 diz que Jesus tem algo contra essa igreja. Meu Deus, essa igreja estava adotando a doutrina de Balaão. Aquele Balaão que lançava ciladas contra o povo de Israel. Meu Deus. Uau. Era uma doutrina que também dos nicolaítas. Imagine conviver numa igreja dessa, onde os heréticos tinham vozes, pregavam. Um ensinava a doutrina de Balaão, o outro ensinava a doutrina dos nicolaítas. Mas o versículo 17, o que me surpreende é que João escreveu assim:
Quem tem ouvidos, ouça. Uau! Não é escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo, ao vencedor. Diga comigo a palavra vencer. No hebraico é nikal. Capricha, irmão. Nikal. E nikal significa aquele que vence continuamente. Então não é vencer hoje, é um vencer contínuo. É um vencer sábado, domingo, segunda, janeiro. Eu vou o calendário todo se tu não der glória, hein? Abril, vencer todo dia. Coloca aí 2,17 para eu orar. 2,17, aí ó. Ao vencedor darei de comer o maná. Diga maná. Escondido. Sabe por que tem uma pedra branca? Porque isso é um estilo de julgamento do mundo romano. O camarada era absorvido. Estão me ouvindo? Mas por que eu preciso falar se tem a nossa tecnologia? Conforme a condenação, ele é condenado e recebeu uma pedra preta. Mas ele era absolvido, ele recebia uma pedra branca. Então diz, o vencedor vai receber a absolvição. E pode mostrar a pedra branca para todo mundo aí. Ah, você deve, não devo mais nada. Alguém já pagou tudo por mim aqui, ó. Ah, não, eu não vou mais. Vocês não querem, vocês cansaram. Vocês enjoaram já da minha voz. Diga comigo a palavra. Maná. É manhu. Manhu. Engraçado, irmão. Deus é tão bom que deu maná. E o maná, pastor, era só eles pegarem e comerem. Já vinha pronto. Mas o povo ruim. Não queremos. Aí Deus vai mandar 2 vezes só. Números 11 e Êxodo 16, as cordonizes. Elas não vieram todo o tempo. Vieram 2 vezes, biblicamente. E as cordonizes tinha que pegar, tinha que ir atrás. É o Samuel, é? Esse Samuel. Tinha que ir atrás da bichinha. Ia atrás. Aí tinha que pegar infeliz, jogar na água quente. O homem gosta de sofrer. Deus está dando maná, é só? Não, eu quero cordonizes. Então diga comigo, o maná é tudo que eu preciso. As cordonizes é tudo o que eu quero. O Jacó, é a sua esposa, é, pastor? Não é o nome dela? Irmã Nazaré. Irmã Nazaré, o Jacó viu uma mulher chamada Raquel, apaixonou. Que a Raquel era bonita. Meu Deus. Mas aí ele teve que olhar uma outra chamada Lia. E tu para de pregar que Lia era vesga. Isso é mentira. A palavra no hebraico diz que ela tinha olhos baços. Olhos baços significa olhar lindo. A única coisa bela em Leia era o olhar. Mas o homem não vai só pelo olhar, não, irmão. O homem é uma raça que só Jesus. Ele precisava de Leia, mas ele queria Raquel. Só que a Raquel morre na metade do caminho. Porque aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, não vai comigo até o final. Mas aquilo que eu preciso. Fica de pé, irmão. Vamos orar. E tu, para de teimar contra a vontade de Deus, viu? Quem é você para ir contra a vontade de Deus? Aceite. Vamos orar, feche os olhos. Conforme a orientação dada, amanhã, 9 horas,
Nós vamos concluir as cartas. Venham. Vem, tem muita coisa boa. Quem não vier vai perder. Aí esse culto não volta mais. Só se você for para um lado ali do meu avô que ia, aí tudo bem, mas você não vai querer ir, né? Levante sua mão. Feche os teus olhos. Quero orar com todos. Orem comigo, Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai, pelo despertamento que o Senhor está nos dando, por aquilo que o Senhor está fazendo, esses dias de escola de crescimento. Nosso coração queima, nossa alma jubila, nossa alma te adora, porque a tua palavra é viva. Ora, irmão, ora, tua palavra é eficaz. Guarda a mente e o coração dos teus filhos. Guarda o pastor da igreja, a sua família, os seus obreiros, aqueles que trabalham com ele. Continua conosco. Continua conosco. Continua conosco. Suprindo as nossas necessidades. Abrindo as portas, nos levando a novos acessos. Em nome de Jesus. O resto dos livros estão lá fora. Até amanhã, se Deus quiser.